Fala aí pessoal, aqui é Leonardo Rosa e esse vídeo é sobre o Firewall Stateful. Tenho visto muita gente com dificuldade com segurança e às vezes discutindo como que eu faço para bloquear tal porta ou como evitar tal tipo de ataque. E agora eu estou sofrendo DDoS e aí é uma semana às vezes de ataque. Como é que faz para não cair? Esse Firewall é um Firewall preventivo, o Firewall que vai evitar você da bobeira. Em vez de você sair aí atrás de corrigir problema, ele vai prevenir. Ele foi pensado em roteador de borda para aqueles provedores que não usam NAT na borda. Atenção, esse firewall é para quem não usa NAT. Pop-up aqui. No mesmo roteador. Um firewall bem tranquilo de você implementar. Bem explicativo. Você só vai adicionar os seus valores nas listas e é quase plug and play. Você vai copiar e colar. As regras de segurança de drop, elas vêm por padrão desabilitadas. Então você verifica, valida as configurações para depois ativar a segurança. Beleza? Essa apresentação também estará disponível em PDF para você baixar no link da descrição. Vou fazer assim, igual o YouTuber. Aqui no link da descrição, o PDF ele tem tanto o firewall, a configuração, quanto a explicação do firewall, o passo a passo de como você implementar. Então, aqui são as nossas listas. A LAN, a gente cadastra toda a nossa rede interna, especialmente o IP, o prefixo público que você tiver. Lista de Bogon está pronta. Os servidores de DNS que você tem local na sua rede, mais alguns já estão inclusos na nossa lista. Daí a gente tem a lista de Firewall Off, que é para aqueles prefixos que não tem Firewall. Firewall Full é uma lista que tem toda a proteção possível. É onde não existe acesso remoto. Um exemplo seria um sistema legado, sistema operacional que não sofre mais atualizações de segurança e por isso podem ser facilmente invadidos. Firewall Off deve ser pequena, a gente tem que ter esse cuidado, porque quanto maior for essa lista, maior quantidade de hosts que podem gerar brecha na rede. Então, essa lista deve ser usada com muita cautela, a lista de Firewall Off. Depois você dá uma olhada melhor nesse material. E por fim, eu tenho os serviços internos. São 4 partes do Firewall. 2 em RAW, com input em forward, e em filter, também forward e input, como a gente já conhece. O detalhe para isso são essas chaves de liga e desliga o Firewall. O intuito disso é evitar acidente na hora de você testar se o Firewall está bloqueando alguma coisa demais ou não. Então, toda a aba aqui de RAW e de filter terá no início dela essas duas regrinhas. Uma que desliga o input e outra que desliga o forward. Vamos explicar primeiro de onde foi que eu tirei esse input de RAW. Porque RAW não tem input por padrão. Ele tem apenas pre-routing e o output. Como é que a gente faz um input em RAW? Usando uma action jump para simplificar o nosso firewall. O objetivo de ter um input em RAW é segmentar o firewall e facilitar a nossa manutenção. Então, com essa simples regra, a gente elabora esse input. Como é que ficou? Olha aqui o resultado. Esse roteador já está com o firewall completo. Então, eu tenho aqui uma regrinha que vai fazer o jump para a chain chamada input. E esse jump ele capta todo o destino que for ou local, ou broadcast, ou multicast. Isso já caracteriza um tráfego de input. O forward é então o resto. Não precisamos criar uma chain de forward. Então a gente tem no início input e embaixo o pre-route, que representa o forward. Em filter é o contrário. Primeiro vem um forward para depois input. É muito importante que você edite e valide se os serviços e portas estão de acordo, porque é comum a gente mudar a porta de serviço. Eu coloquei aqui os serviços mais comuns. E para simplificar, esses serviços, eles são serviços usados pelo roteador como cliente. Então, Leonardo, eu tenho aqui, eu alterei um monte de porta em IP Services.
não há necessidade de você liberar aquilo. Por quê? Por padrão, qualquer acesso a partir da sua rede é permitido. A proteção do Firewall está garantida no acesso externo. Então, de fora para dentro, só acessa quem tiver passado pelo critério de toque-toque. O cara que passa pelo critério de toque-toque, e são 3 portas na sequência, a última regra, a última condição, coloca o IP dele na mesma lista LAN. E qual é a lógica das regras de pre-routing? LAN Services é uma lista que tem serviços de uso exclusivo interno, ou seja, não há necessidade de acessar esses serviços da internet. Exemplo, IP de gerência. Exemplo, monitoramento, sistema de monitoramento SNMP. Então, quem está nessa lista de LAN Services consegue acessar a rede interna inteira. Por que esse acesso é liberado antes de bogons? Para poder garantir o acesso de VPN, por exemplo. Se você faz VPN e pega IP privado, para que essa regra de bogon não detone com o seu acesso externo da VPN, então isso está garantido aqui. Isso aqui também vai servir para o acesso remoto. Uma vez que você fez toque-toque, você consegue fechar a VPN, o acesso à rede interna está garantido a partir daqui. E agora começa a limpar o lixo. Bogon, ou seja, se vier da internet com IP de bogon, drop. IP spoofing, veio da internet, a origem é meu IP e o destino é meu IP. Alguém está usando o meu IP. Essa implementação é para um provedor single-homed, ou seja, você só tem uma borda. FireOff deve conter apenas clientes com perfil adequado. São clientes que prestam serviço com IP público. Não é para colocar em FireOff cliente de IP fixo. Cliente residencial não é para entrar aqui. Coloca somente quem for ISP, que você está vendendo banda, e depois coloca por demanda. Coloca por demanda. Você vai descobrir quem é esse pessoal que precisa de FireOff. Eu vou explicar mais lá na frente. Na sequência, eu evito com essa sequência aqui de DNS Relay o OpenDNS Resolver, se você tiver DNS aberto na sua rede. Por exemplo, quando você marca essa caixinha aqui no MikroTik dentro da rede, algum roteador que você esqueceu, sei lá, e aí você fica aberto, exposto na rede. Então, isso daqui não será mais um problema, não será mais um problema com o uso dessas regras. Finalmente, garantir que cliente não faça uso de porta baixa como serviço. Isso acontece no cliente residencial, geralmente quando ele está contaminado. O cliente residencial não vai sentir falta disso. E essa regra garante que o lixo que ele está gerando não vai atingir nem a sua rede e nem vai ser brecha para você sofrer ataque. Porque um cliente que está vulnerável a esse ponto, que passa a ser brecha, ele pode gerar ataque na rede e daqui a pouco você recebeu o contra-ataque. E no caso do UDP é a mesma coisa, só que com esse pequeno ajuste. Se o seu cliente faz acesso remoto a partir da 8080, pede simplesmente para ele mudar a porta. Senhor, muda para 8081 que vai funcionar. A segunda porta que é bloqueada a partir da internet por padrão é a porta do inbox, por motivos óbvios. Ninguém de fora da rede vai acessar a tua rede interna na porta padrão do inbox. Se você quiser fazer esse acesso, basta fazer o toque-toque. Com essas duas regras, a gente caracteriza o Firewall Stateful. Tudo que originar na minha rede interna, eu permito. Todo pacote que sai da rede LAN para a internet está garantido. E a volta, ou seja, o meu download, está garantido nessa regra de estabelecidas. No mais, eu bloqueio qualquer outro acesso no meu roteador, qualquer outro acesso na minha rede. Ah, mas e acesso remoto? Pacotes originados na internet para a minha rede só entram se atingirem
determinados critérios, que são, por padrão, precisa ser porta alta a partir de 1024 no destino e em determinado volume. Se você receber uma enxurrada de tentativa de acesso, isso aqui vai bloquear. Então, por padrão, acesso remoto é permitido, mas tem que ser de maneira autêntica. Quem precisar de acesso irrestrito vai estar na lista de firewall. E quem precisar de 100% de proteção, nessas duas chains aqui, a gente garante que quem está na lista de firewall full não vai ter qualquer acesso remoto permitido. Então está feito o nosso Firewall Stateful. Recapitulando. O Firewall Stateful a gente caracteriza da seguinte maneira. Passo 1. Tudo que originar na minha rede LAN para a internet, então Source Address List LAN para qualquer destino, está permitido, está liberado. A volta, o download, está garantido nessa regra de estabelecido. E a minha proteção passa a ser esse drop geral. Aqui no meio a gente tem as exceções, que são acesso remoto, nesse volume a ser ajustado para você, portanto é um acesso remoto controlado, e esse acesso remoto é só em portas altas. O conjunto de regras de input passa a ser apenas uma réplica do que a gente tem em RAW, como se fosse um backup. E é isso, beleza? Um abraço. Júlio, encosta aí a porta. Você tá jogando Brawl Stars, Júlio? Peraí, galera. Os moleques estão em casa.